Fala, turma do Super Ensino, legal falar com vocês. Professor Luiz Fernando da Super Disciplina de História. Pessoal, vamos falar agora sobre a Belle Époque amazonense. Vocês podem ficar à vontade ao falar Belle Époque, Belle Époque, ok? E isso vai depender somente de vocês, galera. Bom, a gente precisa voltar àquela questão do boom da borracha, galera. O boom da borracha foi a explosão das exportações da borracha da Amazônia para a Europa e os Estados Unidos. E esse período de prosperidade econômica, ele decorreu de 1870 até 1915. Vocês lembram o que provocou o declínio da borracha, galera, aqui na Amazônia? Foi a concorrência com a borracha que os ingleses plantaram em suas colônias lá na Malásia. Beleza? Mas veja só, os historiadores, os artistas europeus do século XX, eles criaram um termo para identificar aquele período de prosperidade econômica na Europa, no mundo, entre os anos de 1870 a 1915. Alguns livros colocam nos fins do século XIX até 1914 ou 1915. Então, aquele período de prosperidade econômica, galera, o período de inovações artísticas, ok? Movimentos artísticos que ocorrem na Europa e nos Estados Unidos e no Brasil também, por que não? Os historiadores resolveram chamar esse período técnico, digamos assim, de a Belle Époque, ok? Então, os historiadores amazonenses também classificam o nosso período de prosperidade em fins do século XIX e início do século XX, na primeira década do século XX, como o nosso período de prosperidade econômica ocasionado pelas exportações da borracha. Então, aqui no nosso estado, a cidade que mais ganhou transformações de embelezamento e tal foi Manaus, ok? E um dos maiores representantes do governo amazonense, né, no caso, ele que implementa várias construções de modernização de Manaus, foi o governador da província do Amazonas, né, chamado de presidente do Amazonas, o Eduardo Ribeiro, ok? Então, o Eduardo Ribeiro, ele governou o Amazonas aí entre 1892 e 1896, e ele foi o responsável aí por várias construções, por exemplo, construções de pontes, calçamento das ruas. Lembram que aquele inglês que passou por aqui, o Beresford, disse que Manaus, antes de 1870, era completamente decadente, falta de pavimentação, etc. Então, esse Eduardo Ribeiro, ele vai fazer justamente o contrário. Ele vai modernizar a nossa cidade, implementando bondes elétricos na capital, ou seja, no centro de Manaus, tá? Vai fazer iluminação pública com energia elétrica, galera, energia elétrica e também a iluminação a gás, tá ok? Então, várias casas comerciais estrangeiras são instaladas aqui em Manaus. Por exemplo, casas comerciais francesas, ou seja, os comerciantes vão fazer suas casas, seus comércios, suas lojas com roupas francesas, com a cultura francesa vai fazer parte do nosso cotidiano, galera, tá? E os ingleses também. Tem a questão do Teatro Amazonas. Pessoal, o Teatro Amazonas, ele teve o início da sua construção justamente no governo do Eduardo Ribeiro. Porém, ele não teve o tempo de inaugurar a construção do teatro, tá? E de forma ali inacabada, ou seja, o Teatro Amazonas, ele foi inaugurado antes do término pelo governador do Amazonas, né, chamado de presidente do Amazonas na época, pelo Fileto Pires, ok? Então, outros governadores que sucederam Eduardo Ribeiro e Fileto Pires, eles vão continuar nessa perspectiva de modernidade, beleza? A Belle Époque amazonense. Em 1909, já pertinho ali da decadência, do declínio das exportações da borracha, foi criada a Escola Universitária Livre de Manaus, em 1909. Em 1913, ela muda de nome para a Universidade Manaus,
Ok, gente? Então, durante esse processo de Belly Época, a gente não pode esquecer da população mais carente, das camadas populares de Manaus, do Amazonas. Então, os indígenas, os mestiços, os negros, os brancos pobres e tal, eles vão trabalhar nas obras de infraestrutura durante esse processo de embelezamento, eles vão trabalhar nas casas comerciais, ok? Então, pessoal, a historiadora Francisca Costa, ela declara o seguinte, que em Manaus da Belle Époque, existiam duas Manaus distintas, a chamada Manaus Ideal e a Manaus Real, ok? A Manaus Ideal promovida ali pelas elites, né? Usufruídas pelas elites, e a Manaus Real, aquela Manaus ali da população mais carente, que pegava no pesado, pegava no batente para transformar a nossa cidade. Ok, galera? Façam a lista de exercícios, um abraço e até a próxima!